Muito bem, bom dia a todos. Agradeço a todos aí pela presença, pela participação. A gente hoje vai discutir o conceito muito importante, né, em filosofia política contemporânea, que é o conceito de banalidade do mal, de uma pensadora judia alemã chamada Hannah Arendt. Imagino que vocês já devem ter ouvido, pelo menos, falar da Hannah Arendt em algum momento. É uma pensadora muito famosa, né, uma das pensadoras mais importantes do século XX, e a gente vai discutir o conceito de banalidade do mal, com base no texto que eu passei para vocês, que é a banalidade do mal e as possibilidades da educação moral, do Marcelo Andrade. Em primeiro lugar, né, acho que é importante para a gente entender o conceito de banalidade do mal e o texto em si, é a gente entender o contexto da Hannah Arendt, né? Quem foi a Hannah Arendt, como é que foi a vida dela, as coisas pelas quais ela passou em vida, para a gente entender esse conceito de banalidade do mal. Hannah Arendt foi uma pensadora judia alemã que viveu ali no miolo do século XX, de maneira que, no início do século XX, ela era uma jovem estudante de filosofia, uma brilhante jovem estudante de filosofia, chegou a defender, a concluir o curso de filosofia nas melhores universidades alemãs, com os melhores professores de filosofia da época, e eis que em 1933 chega ao poder na Alemanha um dos regimes mais extremamente autoritários e violentos da história do mundo, né, o regime nazista. E vocês devem imaginar que a Hannah Arendt, como uma judia, não teve vida fácil, né? Ela, assim como todos os judeus, começaram a sofrer duríssimas perseguições. Como vocês sabem, uma das bases, né, um dos fundamentos do movimento nazista e do partido nazista era a purificação de um padrão ideal de humano que eles definiam como a raça ariana pura, purificada. Assim, a pessoa branca, de raça pura, de olhos azuis, de preferência loura, mas podia ter algumas exceções, desde que coubesse no padrão ideal de humano que eles então definiram como aqueles de raça pura ariana. E, ao mesmo tempo, né, existia uma ideologia dentro do movimento nazista de que havia uma ameaça muito grande à vida europeia e alemã e humana em geral, vinda justamente dos judeus. Circulava, na época, para vocês entenderem melhor esse fator de perseguição aos judeus, circulava na época, né, como uma das bases do ideário nazista, inclusive, a ideia de que havia um plano de dominação mundial judaica. Então, que os judeus eram os donos dos bancos, eram os donos das mídias, os donos dos jornais, os donos das rádios, eram os donos das casas de negociação de pedras preciosas. Então, eram pessoas que dominavam todas as instituições importantes do mundo. E para combater, né, o discurso era esse, para combater esse suposto, hoje, né, sabemos há muito tempo, que isso tudo é claro que é fake news, né? Vocês verem que as fake news não são, o uso político de fake news não é uma novidade do nosso tempo, assim, nunca existiu, claro, um plano de dominação mundial judaica, inclusive essa ideia de plano de dominação mundial judaica remonta a um texto que foi publicado pela primeira vez na Rússia em 1903, chamado Protocolo dos Sábios de Sião, né, que descrevia, assim, por A mais B, esse plano suposto, fantasioso, de dominação mundial judaica. Então, havia, né, que se combater um inimigo da pátria e da humanidade, da raça pura alemã, que seria o povo judeu. Então, a Hannah Arendt, assim como todos os judeus, foi duramente perseguida. Ela viu ali em 1933, com a chegada do nazismo ao poder, qualquer possibilidade de seguir sua carreira acadêmica impedida. Ela não poderia mais frequentar a universidade, não poderia de maneira nenhuma se tornar uma professora universitária. Inclusive, muitos judeus que já eram professores universitários começaram a ser expulsos das universidades, né, expulsos das suas cadeiras, simplesmente por serem judeus. Houve uma grande perseguição, inclusive com prisões, torturas, espancamentos públicos, assassinatos de pessoas judias simplesmente por elas serem judias. Então, a Hannah Arendt, a princípio, ela fica com a intenção de lutar contra o partido nazista, mas ela rapidamente percebe que ela não teria qualquer possibilidade de futuro ou mesmo de presente se ela permanece na Alemanha.
Assim, ela chega a ser presa 2 vezes, uma vez ela é detida, na outra vez ela chega a ser presa por alguns dias, e com a ajuda de amigos, com planos assim mirabolantes de fuga, ela consegue escapar da prisão, e depois ela foi convencida, na verdade, né, a fugir da Alemanha. E vocês imaginem, né, que quando você está sendo perseguido por um regime extremamente autoritário e violento, que tem você como alvo, seja lá por que for, fugir não é muito fácil, né? Não basta ir a um aeroporto comprar um bilhete de avião, não basta ir na estação de trem comprar um bilhete de trem, que você vai ser imediatamente reconhecido como aquele inimigo da pátria, né? Aquele subversivo, e vai ser preso, vai ser entregue às autoridades. Então ela teve que fugir por um caminho super tortuoso, super difícil, pelas montanhas geladas entre Alemanha e Bélgica e França, um caminho no qual um grande filósofo chamado Walter Benjamin, que estava nessa travessia com a Hannah Arendt, ele acabou morrendo, né? Dizem que ele viu assim a iminência de ser pego pelos soldados nazistas e acabou se atirando daquelas montanhas, renunciando assim à vida, porque não havia possibilidade para ele de ser pego pelos alemães e sofrer todo tipo de tortura a que ele estaria sujeito. Então, mas a Hannah Arendt consegue completar essa travessia, ela chega até a França, da França ela consegue finalmente ir para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ela se estabelece como uma das maiores pensadoras do século XX, se torna professora universitária, se torna articulista de revistas e jornais famosos da época, tá? Então ela consegue estabelecer uma carreira muito bem sucedida de professora universitária, escritora e pensadora nos Estados Unidos. Bom, anos depois, vocês têm em mente que a guerra acabou em 45, né, a derrota total de Hitler em 45, a guerra acaba, e pouco tempo depois começam os julgamentos de oficiais nazistas que participaram, né, do extermínio de judeus e cometeram os agora então chamados crimes contra a humanidade, né? Começa a se criar aí mesmo uma ideia de um direito internacional, de julgamento de crimes de guerra, de julgamento de crimes contra a humanidade, começa a se estabelecer uma ideia comum de direitos humanos, uma ideia básica de direitos humanos, claro que com inspiração nos ideais iluministas e na Declaração Universal de Direitos Humanos do Cidadão, mas com adendos, né, com diferenças, com adaptações para a realidade do século XX. Enfim, esses julgamentos começam a ocorrer em Nuremberg, na Alemanha, mas com o tempo, com a fundação e estabelecimento do Estado de Israel, esses julgamentos de oficiais nazistas são transferidos para Jerusalém. Então, muitos anos depois de 45, lá em 60, 61, a Hannah Arendt é convidada, né, pela revista New Yorker, né, uma das maiores revistas assim, em termos de circulação nos Estados Unidos, ela é convidada para cobrir o julgamento de um oficial nazista chamado Adolf Eichmann, que é um personagem do texto que a gente leu, né, que está disponível para vocês. O Adolf Eichmann está sendo julgado em Jerusalém, em 60, justamente porque a função dele no regime nazista, ele enquanto oficial nazista tinha uma função ali, né, trabalhava a serviço do regime nazista, e a função dele, por muito tempo, no final da guerra, foi organizar o processo de envio de pessoas para os campos de extermínio, né? Envio de pessoas judias para os campos de extermínio, onde não há nenhum eufemismo aí, né? Os campos de extermínio eram campos onde as pessoas seriam exterminadas, seriam mortas, muitas vezes, né, na maioria das vezes, em câmaras de gás venenoso, em que elas eram colocadas lá aos montes e ligava-se um gás venenoso para que elas fossem mortas, assassinadas. O Eichmann, então, ele não era o cara que ligava a máquina, não era o cara que jogava o gás venenoso, mas ele era tipo assim, o cara que organizava as partidas dos trens, quantas pessoas entravam em cada trem, os horários dos trens, todo o esquema, né, a estrutura de envio de pessoas para os campos de extermínio. Imaginem assim, uma estação de trem comum, uma estação de metrô comum, tem alguém que controla ali os calendários, o número dos carros, dos vagões, quantas pessoas mais ou menos podem entrar em cada vagão, né, dá ordem para os seguranças, para cada um ficar responsável por um tipo de setor. O Eichmann fazia esse tipo de trabalho, que hoje a gente tem nas nossas estações de trem e metrô comuns, só que
ele não trabalhava em estações de trem e metrô comuns, ele trabalhava nas estações de trem que levariam pessoas para os campos de extermínio. Então ele estava sendo julgado como um genocida, né, como alguém que cometeu terríveis crimes contra a humanidade, justamente por ter sido responsável pela organização e envio de pessoas em massa para campos de extermínio. Uma política que o regime nazista começou a implementar, pelo menos que se sabe, a partir de 42, 43, já estava rolando os campos de extermínio, né? Então, a Hannah Arendt ela aceita esse convite da New Yorker, ela vai para Jerusalém em 60, lembrando assim, 15 anos depois do fim da guerra, Hannah Arendt já estabelecida como professora universitária, como escritora, como pensadora, ela vai cobrir o julgamento do Adolf Eichmann em Jerusalém, tá? E o que acontece nessa cobertura da Hannah Arendt é algo assim que é uma reviravolta em termos de pensamento mesmo, em termos de possibilidade de pensamento da questão nazista, mas acaba sendo também uma reviravolta na vida da própria Hannah Arendt. Né? O que ela acabou vendo e descrevendo, pensando e colocando em ação ali no texto dela, na cobertura daquele terrível espetáculo, imagina para ela, né? Vocês imaginem o que é uma pessoa que na sua juventude foi duramente perseguida pelo regime nazista, uma pessoa judia que foi duramente perseguida pelo regime nazista, que teve tantos amigos e familiares duramente perseguidos, muitos deles até assassinados ou mortos de alguma maneira pelo regime nazista, pela perseguição nazista, se colocar naquela situação diante de um cara que, como oficial nazista, organizava o envio de pessoas para campos de extermínio. Imagina que deve ser uma experiência existencial terrível, né? Uma coisa assim, no mínimo, muito desestabilizadora e que tem um potencial de abalar muito uma pessoa. Então ela se coloca nessa posição, ela aceita o convite, vai cobrir o julgamento do Adolf Eichmann, e tudo que se esperava da Hannah Arendt nessa posição, né, como é de se imaginar, tudo que todo mundo esperava dela é que ela visse ali no Eichmann um monstro e descrevesse, né, com todas as palavras e letras que ela dominava e conhecia tão bem, aquela figura que estava diante dela como um monstro, um ser monstruoso, um ser terrível, um ser horripilante, uma coisa de outro mundo, um cara que era um terrível nazista, assassino, destrutivo, tudo que há de pode se imaginar de ruim em termos de humanidade. Né? Mas o que a Hannah Arendt vê ali naquele julgamento e o que ela tem coragem de fazer enquanto exercício de reflexão, de pensamento, de escrita, vai chocar a opinião pública. Assim, muitos amigos romperam relações com ela, as relações dela na universidade ficaram super estremecidas, as pessoas deixando de convidar ela para os eventos, as pessoas boicotando as aulas dela, as pessoas assim tentando excluir ela dos eventos acadêmicos. Recebeu pilhas e pilhas e pilhas de cartas mal criadas, né, que era o substituto, né, assim, o que havia em termos de linchamento virtual, né? Hoje imagina-se que uma pessoa que escreve algo muito controverso, ela vai receber uma enxurrada de mensagens nas redes sociais, detonando com ela de toda maneira. Hannah Arendt recebeu pilhas e pilhas de cartas. Se você observasse, tem um filme, né, muito bom, que se chama Hannah Arendt, que descreve mais ou menos esse episódio, e ali ilustra o quanto ela recebeu de pilhas e pilhas de cartas mal criadas, xingando, detonando com ela, por causa do que ela fez diante do Eichmann, cobrindo o julgamento do Eichmann. Bom, vamos ao fato. Né? Ela ali diante do Eichmann, ela também acha, ela diz assim, eu também esperava encontrar um monstro, né? Uma pessoa terrível, monstruosa, escabrosa, um demônio encarnado, uma coisa do tipo. Ela diz, não. O que eu encontrei ali, na verdade, foi uma pessoa absolutamente comum. Um cidadão absolutamente comum. Um cara que cresceu dentro de uma família, um cara que estudou igual todo mundo, um cara que arrumou um trabalho igual todo mundo, e com o andar da carruagem, esse trabalho se tornou organizar o envio de pessoas para campos de extermínio, ele continua ali trabalhando. É um cara que tinha mulher, um cara que tinha mãe, um cara que era um bom filho, um cara que era um bom marido, um cara que era um bom pai. E o tempo todo isso era ressaltado
no julgamento, e ela viu sinceridade nessas palavras, né? Ela viu que realmente aquele cara não era o monstro que ela estava esperando. Aquele cara não era um ser sobrenatural, sobre-humano de maldade. Aquele cara era absolutamente comum. E isso é o que ela achou mais perturbador naquilo, e aquilo leva ela a pensar, né, assim, de onde vem o mal, num sentido muito específico, né? O que é o mal para Hannah Arendt? O mal que ela diz é assim, a grande violência, a violência extrema contra grupos inteiros de pessoas, que foi o caso do regime nazista e o que aconteceu, né, na perseguição extrema, inclusive chegando ao extermínio de milhões de judeus. Então isso é o que ela chama de mal, um fenômeno sociopolítico, né? Não é assim só uma pessoa fazer mal a outra, sacanear a outra, trair a outra. Não, o que ela chama de mal é um fenômeno sociopolítico, né? É bom que se entenda isso, que é a extrema violência, ou a violência extrema, contra grupos inteiros de pessoas. E ela vê ali um fenômeno muito curioso, que vai dar assim, uma virada, até mesmo na obra dela, no que ela vinha fazendo em termos de obra, porque ela vê que diante dela, mesmo aquele oficial que era responsável por enviar pessoas para campos de extermínio, era uma pessoa absolutamente comum, absolutamente banal, uma pessoa superficial, extremamente superficial. E ela se deixa levar por esse caminho de reflexão. Ela começa, peraí, esse cara não é um monstro, esse cara é uma pessoa absolutamente comum. E ela vai, como pode ser que pessoas absolutamente comuns se deixem tornar veículos do mal? Como elas podem, né, pessoas absolutamente comuns, como pode que pessoas absolutamente comuns se tornem praticantes, veículos do mal no sentido da extrema violência contra grupos inteiros de pessoas? Isso passa a dominar as reflexões da Hannah Arendt a partir desse encontro com o Eichmann. E a resposta que ela vai encontrar para isso é extremamente original, assim, no sentido de que ela diz o seguinte: o mal, né, esse mal, essa extrema violência, em primeiro lugar, não é coisa de monstro, como já está bem visto aqui por mim nesse julgamento, porque a gente tem essa tendência, né, de tudo que é uma violência extrema, uma coisa terrível, a gente bota na conta da monstruosidade. Diz assim, não, esse cara é um monstro, esse cara é desumano, esse cara é terrível. Mas se você parar para pensar com cuidado, né, todas essas grandes violências que ocorrem na história da humanidade não foram feitas por nenhum monstro que veio do fundo do mar, não foi feito por nenhum monstro que veio do espaço, não foi feito por nenhum monstro que saiu de dentro de um vulcão. Não, é coisa de gente. É coisa de gente. Foi gente que fez, pessoas. Então, como equacionar isso? Primeiro, não é coisa de monstro. Ela diz, também me parece que não é um mal que esteja enraizado na alma de ninguém. Não tem por que imaginar que existe um mal enraizado, um mal essencial nas pessoas. Não. Também não há por que imaginar que seja questão de um distúrbio psicológico de algum tipo. Ah, é só um distúrbio psicológico que causa o mal. Não. Ela vê o seguinte, o mal é banal. O mal é fruto de uma banalização das pessoas mesmo. As pessoas se tornam tão banais, a realidade circundante se torna tão banal que a gente se torna veículo do mal. A gente se torna potencialmente um veículo do mal. E ela diz o seguinte, aquele cara, o Eichmann, ele me dá assim, um exemplo, né, de algo que pode servir de reflexão para todos nós, eu inclusive, né, ela dizendo. Isso é tão sensacional porque é muito fácil, se a gente pensar, a gente se colocar diante de algo terrível e dizer assim, não, aquela pessoa é terrível, ela é muito ruim, ela é monstruosa, e assim a gente resguarda para a gente um certo pedestal moral em que a gente se coloca ao lado da boa consciência e diz que não tem nada a ver com aquilo. Então, não tem nada a ver com aquilo, aquilo é coisa de gente monstruosa, gente terrível, gente má, e eu não sou mau, nem terrível, nem monstruoso. Mas o que a Hannah Arendt faz ali é muito mais que isso, né? A coisa de pensadora mesmo. Você sente ali que tem uma pensadora observando o caso, que ela consegue tirar, mesmo naquela situação tão extremamente desconfortável para ela, que é como judia, perseguida, e com tantos amigos e parentes perseguidos pelo regime nazista, se colocar diante de um oficial nazista e fazer uma reflexão
que é capaz de ser trazida para toda a humanidade, inclusive para ela própria. Ela diz: o mal é coisa de pessoas absolutamente comuns que abdicaram da sua capacidade de pensar. E abdicando da sua capacidade de pensar, se deixaram massificar, se deixaram absorver por um sistema de massificação e começaram justamente a apenas reproduzir os valores estabelecidos acriticamente, burocraticamente, automaticamente. Então, toda vez que a gente abdica da nossa capacidade de pensar, se deixa absorver pela massa, pela massificação, pelas forças massificadoras que circulam no nosso tempo, e a gente se torna um mero reprodutor de ideias, valores, hábitos, comportamentos estabelecidos na sociedade, a gente se torna um potencial veículo para o mal. Por quê? Porque se nesses valores, ideias e práticas, comportamentos disseminados na nossa sociedade, houver um potencial de agressão e de violência contra grupos inteiros de pessoas, se a gente não estiver disposto a fazer o exercício de pensar, se a gente estiver abdicado do exercício de pensar, da nossa capacidade mais própria, que é a de pensar, a gente vai reproduzindo aqueles valores, aquelas ideias, aqueles comportamentos, automaticamente, seguindo o fluxo automático da vida cotidiana, e quando menos percebermos, nos tornaremos ou poderemos nos tornar veículos do mal. Entende? Essa é a grande reflexão da Hannah Arendt. Essa é a grande a força, né? Assim, a grande força do texto da Hannah Arendt. Ela escreve vários artigos nesse sentido, acompanhando o julgamento do Eichmann, e esses artigos, ao final, são publicados, né, com o nome Eichmann em Jerusalém. Eichmann, o oficial Adolf Eichmann, que está sendo julgado em Jerusalém, porque o tribunal de julgamento dele está sendo em Jerusalém, ali no iniciozinho dos anos 60. Tá? Então, é importante que se entenda o seguinte: o que é pensar? Já que eu já disse o que é mal, né? Para a gente entender a banalidade do mal, é muito importante que a gente entenda o que é mal, o que ela chama de mal, o que ela chama de pensar. Mal, no caso, como eu disse, não é uma pessoa prejudicar a outra, simplesmente, são coisas que podem ter diversas razões, né, pessoais, né, para uma pessoa prejudicar a outra. Não é nesse mal que ela está pensando. Ela está pensando na violência extrema contra grupos inteiros de pessoas, enquanto fenômeno sociopolítico típico de uma sociedade já então de massas. Por isso ela é uma grande pensadora da sociedade de massas e dos problemas éticos, sociais, políticos e morais que podem advir de uma sociedade de massas, uma sociedade marcada pela massificação, ou uma sociedade estruturada em torno de sistemas de massificação. Tá? Ela é uma grande pensadora da sociedade de massas, por isso, e do potencial perigo de uma sociedade de massas, uma sociedade massificada nesse sentido. Então, ela diz, o que acontece ali é justamente, né, há uma série, claro, de instituições de massificação, inclusive via propaganda, via educação, via discursos políticos que circulam tanto na micropolítica quanto na macropolítica, instituições que têm ali um grande potencial de massificação. Mais uma vez que é as pessoas, porque ela nunca tira a responsabilidade das pessoas, no sentido assim, cada um tem a capacidade de pensar. E cada vez que nós abdicamos da nossa capacidade de pensar e nos deixamos absorver pelos discursos e práticas massificadoras, acabamos nos deixando tornar apenas uma pequena peça de uma engrenagem automática que funciona por si mesma, que nos absorve, e então nos tornamos potenciais veículos do mal. Por quê? Porque se esse grande maquinário automático, por acaso, se voltar violentamente contra grupos inteiros de pessoas, e nós estivermos totalmente absorvidos por ele, apenas reproduzindo as ideias, valores e comportamentos já estabelecidos, fatalmente a gente vai se tornar um veículo do mal. Entende? Por isso é que ela diz, o que há de mais fundamental, né, assim, a nossa capacidade de pensar. E aí é muito importante entender o que ela chama de pensar. Pensar não é simplesmente
o uso das faculdades cognitivas. Não é a capacidade de cognição, no sentido que a psicologia da aprendizagem vai estudar, por exemplo, a sua capacidade de articular isso com aquilo, de compreender isso e aquilo. Não é as capacidades cognitivas. Pensar não é cálculo, não é uma capacidade de calcular causas e efeitos, simplesmente. Pensar não é uma determinada formação acadêmica, não é você ter doutorado, mestrado em tal área, não sei o quê. Pensar não é acúmulo de conhecimento, de informação. Se fosse, a gente estava feito, a gente estava salvo, a gente passa o dia inteiro absorvendo informação, conhecimento, clicando aqui e ali, recebendo na nossa timeline infinita um monte de textos, um monte de blogs, um monte de sites, um monte de coisa de jornal.com do dia, né? Notícia, informação, conhecimento, a gente tem circulando aos montes. Né? Diz, isso não é pensar. Pensar é o exercício dificílimo de interromper o fluxo automático da vida cotidiana e tomar distância dos scripts pré-fabricados, pré-estabelecidos do teatro social do seu tempo e do seu lugar. Ela usa essa metáfora do teatro social num livro muito bom dela, chamado A Vida do Espírito, que ela escreveu depois do Eichmann em Jerusalém, que ela diz o seguinte: pensar é esse exercício estranhíssimo, justamente de interrupção de um fluxo e de distanciamento de uma posição qualquer no teatro social. Ela diz, em geral, a gente vive atuando no teatro social, como atores, né? Aquela pessoa que já está sempre seguindo algum determinado script do teatro social, nos diversos cenários que o teatro social nos proporciona. Então, a gente chega numa família em que a gente é filho, em que a gente responde ali a certas exigências e projeções mútuas de parte a parte. A gente vai para a escola e ali segue um papel de aluno, desempenha aquele papel de aluno da melhor maneira possível. A gente vai para o trabalho, desempenha aquele papel de empregado da melhor maneira possível. A gente entra em relações com amigos, inimigos, amantes, de diversas maneiras e desempenha papéis de acordo com os scripts do teatro social previamente estabelecidos que regem aquelas relações. Mas ela diz, pensar é interromper esse fluxo automático de reprodução dos scripts do teatro social por um instante que seja e sair dessa posição de ator, de personagem já no teatro social e vir por um instante que seja para a posição de espectador. Quer dizer, o espectador é aquele que consegue observar o espetáculo de um ponto de vista em que ele não observa só o cenário no qual ele está envolvido, o pequeno cenário no qual ele está envolvido, ele não está ali já atuando dentro de um script estabelecido para ele, dentro da pequena trama que foi escrita para ele, não. O espectador é aquele que consegue compreender o espetáculo maior. Se você pensar, o personagem não está compreendendo o espetáculo. Se a gente seguir nessa metáfora, claro que é uma metáfora, mas o personagem está compreendendo o que está ali dentro da trama que cabe a ele, o que está ali dentro do script que cabe a ele. O espectador é quem compreende o espetáculo como um todo, ele tem como ter uma visão mais ampla das coisas. E num movimento de distanciamento, né, do não estar já ali atuando como personagem. É claro que ela não está dizendo com isso que é para a gente ficar para sempre na posição de espectador. Isso seria uma grande ilusão. Né? Você pretender que vai ficar sempre na posição de espectador e nunca vai se envolver com nada. Não, isso seria uma ilusão, porque o tempo todo a gente é requisitado a participar. As circunstâncias à nossa volta já nos requisitam a participar do mundo da vida. Mas ela diz, mas mesmo assim, né, assim, ainda que seja por um instante, quando a gente faz esse exercício de interrupção do fluxo automático da vida cotidiana, de distanciamento para tentar entender o espetáculo maior, isso tem uma interferência na nossa própria postura no retorno ao teatro social. Isso tem uma interferência na maneira como a gente passa a se portar, de maneira que a gente não apenas mais fica reproduzindo ideias e valores e comportamentos estabelecidos, isso que ela chama de simplesmente se comportar, e a gente ganha a possibilidade de agir, quer dizer, de tomar iniciativas, de mudar o curso das pré-determinações que recaem sobre nós. Que a gente tem uma visão mais ampla das coisas, isso interfere, esse exercício de pensar que nos torna estranhos, de certa maneira. Ela fala muito disso, o pensar é estranhar, é o estranhamento.
Porque quando a gente está ali no fluxo automático da vida cotidiana, reproduzindo ali os scripts do teatro social estabelecido, a gente não estranha nada, né? A gente sabe muito bem quem é, sabe muito bem o que está fazendo. O Ashman não estava estranhando nem um pouco, nada que estava acontecendo. Ele estava ali organizando os trens. Olha, 10 horas sai um trem com 5.000 pessoas, depois às 3h15 sai outro trem. Não está estranhando nada. Está ali automaticamente, reproduzindo. O exercício de pensamento, ele nos torna estranhos, que a gente já não se sente mais em casa nos cenários habituais do teatro social. A gente questiona. O pensar tem essa coisa do questionar, né, do pensamento crítico, do distanciamento e da interrupção. Essas são as imagens que ela usa, entende? Essas são as imagens que ela usa. E quando a gente faz o exercício de pensar, esse exercício que nos faz assim estranhos, que nos faz estranhar o mundo circundante, mas que também nos torna estranhos a nós mesmos e a esse próprio mundo, a gente se torna muito menos propenso, diria Hannah Arendt, a seguir ideias, valores e comportamentos estabelecidos. Muito menos, porque a gente estranha. A gente, mas peraí, é isso aí que eu vou ficar seguindo, repetindo, reproduzindo? Mas e o potencial de violência extrema que isso tem? E o potencial de violência extrema que isso pode ter até contra mim mesmo, daqui a algum momento? Se mudar a bandeira do partido dominante, de repente eu sou a vítima na próxima onda de extermínio. Você começa a questionar as coisas, começa a repensar as coisas e tomar distância, uma distância crítica que não te torna mais um mero reprodutor massificado, entende? Por isso, essa grande reflexão dela sobre a questão da massa. Tá? Vou entrar aqui em algumas questões que já surgiram. O Yuri diz assim: essa ideia se conectou na minha cabeça com a parte final do seu texto que a gente leu. Existe alguma relação? Existe, Yuri, existe. Né? Porque quando eu falo da singularidade ali naquele texto, é justamente essa capacidade nossa, né, esse potencial que a gente pode ter de desmassificação, de desidentificação com os papéis habituais que já se atribuem a nós como uma espécie de identidade, de padrão identitário. Assim, lutar contra os padrões identitários é lutar pela nossa própria singularidade, nesse sentido. E a singularidade, ela é diferente, assim, também, da mera individualidade. Se você pensar a própria etimologia, né, assim, da palavra, o indivíduo é aquele que não se divide, ele é indivisível. Já eu pensando a singularidade ali, estou pensando justamente em uma estranha unidade que é composta por muitas outras circunstâncias. Né? Todos nós somos singulares porque, como diz a Hannah Arendt é uma pensadora da singularidade, em certo sentido, porque ela diz, não é o humano, mas são os humanos que vivem no mundo e habitam a Terra. O que ela quer dizer com isso? Não é um padrão ideal de humano que vive no mundo e habita a Terra, um padrão idêntico de humano, ou humano com H maiúsculo. Ela sempre usa isso no início dos livros dela, em geral. São os humanos, as pessoas absolutamente singulares que nasceram num certo tempo, e singulares por isso que eu vou falar. Né? Não é porque você tem uma alma singular que veio de algum lugar, não. Não é porque você tem uma identidade, não é porque você é um indivíduo. O indivíduo é aquele que não se divide, ele é indivisível. Né? A gente é muito divisível. Agora mesmo, estou conversando com vocês, estou respirando um ar, que não sou eu, que não está dentro de mim, que não veio de mim. Estou trocando aqui com o ambiente, que seja. Estou conversando com vocês, mais uma coisa, cadê a individualidade? Estou aberto aqui a essa conversa que a gente está tendo. A sua pergunta me fez falar a minha resposta. Entende? Então, a gente é divisível, sim, muito divisível, mas no seguinte sentido que nos torna singulares. Né? Cada um de nós é absolutamente singular porque nasceu num certo tempo, num certo lugar, passou por uma certa relação com os adultos da espécie que investiram na nossa manutenção, né, em manter a gente vivo e minimamente funcional, passamos por uma certa formação, seja escolar, passamos por um local de trabalho ou locais de trabalho nos quais vamos estabelecer certas relações com muitas pessoas, com muitas instituições. Nós temos certos valores sociais que nos foram ensinados, né? Assim, avaliações do que vale mais e do que vale menos.
temos relações afetivas com as muitas mídias que passaram pela nossa vida, os desenhos animados, as novelas, os filmes, também as propagandas, né, que nos foram apresentadas, dizendo para valorizar mais isso ou mais aquilo, com as leituras que fizemos. São muitas, muitas circunstâncias, sem contar as circunstâncias biológicas, químicas, físicas, eletroquímicas, que estão aqui agindo, né, na composição de algo que é absolutamente singular. Todas essas circunstâncias biológicas, químicas, físicas, mas também sociais, culturais, linguísticas, emocionais, psíquicas, todas elas, né, das relações com muitas outras pessoas que me afetam, me marcam e me carregam consigo de uma determinada maneira, todas essas relações, todas essas circunstâncias tão diferentes, de formas tão diferentes, elas se entrelaçam e compõem para cada um de nós uma trajetória que é absolutamente singular. O que acontece é que muitas vezes a gente vive esquecido dessa singularidade. A gente vive, como diria Hannah Arendt, tentando ali corresponder, ou acreditando mesmo que a gente é um determinado padrão identitário já pré-estabelecido pelos scripts do teatro social. Entende? Então, essa lembrança da singularidade, esse exercício de que somos, sim, singulares, de que não cabemos e não caberemos em nenhum padrão identitário que nos defina, né? Porque a identidade diz isso, né? Tudo isso vem da tradição liberal, assim, na ideia de um indivíduo que, porque tem sua alma feita à imagem e semelhança de Deus, permanece idêntico a si mesmo ao longo da vida. Logo, o indivíduo tem uma identidade própria e única. Entendem de onde vem a coisa? O indivíduo que tem uma identidade. Você tem uma alma criada à imagem e semelhança de Deus, lembrando que os liberais clássicos eram protestantes, né? Então eles têm ainda essa ideia de que você tem uma alma criada à imagem e semelhança de Deus, e que é indivisível, porque foi criada por Deus, lógico, e é idêntica, porque também foi criada por Deus. Então ela permanece a mesma, idêntica ao longo de toda a sua vida. Não é disso que eu falo quando eu falo de singularidade. Quando eu falo de singularidade, eu falo de sermos compostos por muitas circunstâncias de todos os tipos, como eu disse, biológicas, físicas, químicas, mas culturais, sociais, de valores, mídias, artes, que nos atravessam e nos compõem como se fôssemos uma sinfonia singular. Tentar, né, assim, fazer o exercício de lembrar dessa singularidade, ou de pôr em cena essa singularidade, de expressar essa singularidade, é um grande exercício de desmassificação. Porque quanto mais você se assume como singular e quanto mais você passa a reconhecer a singularidade das pessoas à sua volta, menos propenso você fica à massificação, nesse sentido da própria Hannah Arendt. Assim, não, por que eu vou seguir o padrão ideal de o representante da raça ariana que está numa missão de purificação do mundo, né, para estabelecer um domínio mundial da raça ariana, se eu sou uma pessoa absolutamente singular? Esse tipo de coisa perde o sentido. Por que eu vou julgar o judeu que está do meu lado na universidade como um ser potencialmente perigoso, que está participando de um plano de dominação mundial, se ele é uma pessoa absolutamente singular? Entende? Você perde esse potencial de massificação, enfraquece o potencial de violência que há na massificação, como a Hannah Arendt mostra tão bem. Então, o exercício do pensamento, sim, singulariza dessa maneira. Não identifica e produz, não faz com que você se identifique consigo mesmo, com a sua individualidade. Pelo contrário, você se torna estranho. Você não sabe mais nem quem você é quando você começa a pensar. De fato, fazer esse exercício de pensamento, como diz a Hannah Arendt. Porque tudo aquilo que você acredita que é, não, mas eu sou isso, eu sou aquilo, né? São coisas que, em geral, vieram da sociedade, vieram assim, em termos de pacotes sociais que te foram passados, assim, valores sociais, avaliações sociais, que foram muitas vezes bombardeadas para você através de laços familiares, de propaganda midiática, de propaganda religiosa, de imposição mesmo pela força, pelas instituições religiosas da sua época. Então, quando você faz o exercício de pensar, você desestabiliza a sua própria noção de identidade, de individualidade, você não sabe nem quem é, você fica assim, quem sou eu? Né? Que eu estou fazendo aqui? Esse é o exercício de pensar, do estranhamento que bate.
E é claro que no retorno à lida social, você muda a sua, assim, você ganha ali um potencial de transformação da sua mente, né, assim, da sua maneira de lidar, não só da sua mente, como da sua postura no trato social, entende? Então tem tudo a ver, sim, com a Hannah Arendt. A Carol coloca assim, Freud e Le Bon retratam essa perda do senso crítico dos indivíduos nas massas, perfeito. Né? Assim, vocês vejam que é um fenômeno realmente muito assim, importante, muito sensível, muito urgente do século XX, ali de início do século XX e até final do século XX, está sendo uma questão para os pensadores, né, essa coisa da massa, porque percebe-se que se está entrando numa espécie de nova era de tipo de organização social, um novo tipo de organização social que não é mais entre nichos, entre pequenos grupos, entre cidades diferentes, com formas de vida e organizações diferentes, mas com tipos de organização social que são massificadoras, né? Que, no sentido lá do próprio Foucault, por exemplo, que é mais um pensador do século XX, que está pensando o fenômeno da massificação, quantas instituições disciplinares surgiram no século XIX para produzir humanos em massa, para produzir humanos massificados, para reduzir a uma homogeneidade de valores de pensamento e de ação humanos que têm um potencial de ser tão singulares, né? Pelas circunstâncias tão diferentes que os compõem e que podem torná-los de fato singulares. Então, o Freud, num texto muito bom que a Carol indica aqui, que se chama A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, ele faz uma análise muito boa, né? Assim, ele começa com uma análise do livro do Le Bon, que é justamente sobre esse fenômeno da massificação, de como as pessoas funcionam na massa, e ele acrescenta, né, as próprias reflexões dele, psicanalíticas, reconduzindo as reflexões do Le Bon aos fundamentos da psicanálise, no sentido de desejo, libido, identificação entre pessoas. E o Freud faz uma análise bem interessante nesse livro A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, porque ele fica ali idealizando justamente, ou analisando justamente, como é que se dá essa identificação de tantas pessoas a um líder, né, uma liderança. E aí ele vê ali um componente libidinal muito forte, um componente libidinal, um componente de transferência de relações da primeira infância com a paternidade, com a figura da paternidade, né, com as idealizações em torno da figura da paternidade, que vão sendo transferidas para algum tipo de líder que é capaz de reunir, porque ele se dá meio que como um receptáculo daquelas fantasias de poder e de amor que se tem em relação aos primeiros cuidadores, que hoje a gente pode dizer não são necessariamente os pais, mas todos nós, né, não estou falando de pai e mãe, mas todos nós tivemos alguns adultos mais velhos, né, alguns seres mais experientes, digamos assim, da espécie, mais velhos e mais experientes, que cuidaram de nós. Né? A gente é um ser que nasce quase absolutamente desamparado, não tem a menor condição de procurar comida, de evitar os perigos e tal, como outros animais até conseguem com um tempo relativamente curto. A gente fica muitos anos sem ter qualquer condição de procurar alimento, de se desviar de perigos. E o Freud diz, né? Então, esses primeiros cuidadores, ele ainda é muito preso a essa mitologia do pai, da mãe, não sei o que, mas a gente pode falar, os adultos que cuidaram de nós, de alguma maneira, a gente projeta neles, né, essas fantasias de amor e de poder que já estão rolando na mente infantil, né? E conforme a gente vai sacando que eles, se é que a gente saca, mas conforme a gente pode ir sacando que eles não têm nem todo o poder e nem possivelmente todo o amor que se depositou assim fantasiosamente neles, essas figuras, a gente vai transferindo nossas fantasias de poder e de amor para outras pessoas. Então, um desses fenômenos se observa na organização de massa, né, assim, com o líder. Ele faz essa diferença das massas que têm líder e das massas que não têm líder. Nesse movimento, como muitos movimentos políticos, por exemplo, que tem uma liderança forte em torno da qual se reúne uma massa quase que de adoradores, né, assim, que aquela figura é infalível, é perfeita, maravilhosa, não sei o quê, tem ali um movimento de projeção quase que infantil mesmo, e infantilizadora também, né? As pessoas se tornam infantis nessa defesa tão apaixonada de uma liderança exclusiva,
tem ali uma coisa de busca de uma paternidade perdida, né? No sentido de projeção de fantasias de amor e poder naquela figura, que acabam ganhando o potencial de reunir muitas pessoas em torno de si, mas em torno de uma ilusão. Assim, o Freud é muito bacana, né? Porque ele tem esse senso, essa sensibilidade muito grande de dissecar certas ilusões sobre as quais a gente mesmo vive. E na vida adulta e na vida que a gente chama de plenamente funcional, a gente está cheio de ilusões, né? Vive em meio a um monte de ilusões. E o Freud ele tem essa sensibilidade muito grande de dissecar assim, as ilusões e mostrar, olha, tá vendo? A gente vive cercado de ilusão. Cercado de ilusão. Essa, por exemplo, de que tem um salvador da pátria, que é uma figura, um líder político fantástico que vai resolver todos os nossos problemas. Ele tem uma grande ilusão, né, que remonta até a infância. Ele vai nesse trabalho, vai até a infância, vai até essas transferências de desejo, de amor e de poder, de ser amado e de ser poderoso. É sempre um caminho de mão dupla. Tem a fantasia de amar e de ter alguém poderoso cuidando de nós, e de ser amado e ser poderoso, que vai sendo projetado em várias outras figuras ao longo da nossa vida. Primeiro já começa se projetando nos primeiros adultos que cuidaram de nós, que se vocês pensarem, né, nas nossas memórias infantis, os adultos são aquelas pessoas que sabem o que estão fazendo. Não, o adulto sabe o que está fazendo, né? Pô, qualquer coisa chama um adulto e tal. Aí passa um pouquinho, a gente vira adulto, se vocês pensarem, hoje só tem adulto aqui, né? Vocês sabem o que estão fazendo? Eu não faço a menor ideia. A gente vai assim, na tentativa e erro, tentando lidar com as circunstâncias, quebra a cara o tempo todo, acha que sabia o que estava fazendo, no final das contas não sabia de droga nenhuma. Era assim, né? O ser adulto. Ser adulto não significa onipotência nem onisciência. E conforme essas frustrações vão vindo, a gente vai projetando em outros. E uma dessas saídas é projetar em líderes políticos, em líderes religiosos, em deuses, figuras supostamente onipotentes, né, na nossa fantasia, no nosso delírio, onipotentes, que vão satisfazer todos os nossos desejos e necessidades. Então é muito bom, Carol, muito bom esse texto do Freud, que é a psicologia das massas e a análise do eu. Recomendo, quem puder ler, vale muito a pena. Depois posso até colocar o PDF lá na sala, porque eu tenho esse PDF, gosto dele, posso mandar para vocês. O Hugo diz assim: não seguir a massa significa que o indivíduo não deve ser subordinado ao coletivo? Mas com essa pequena ressalva que não é tão pequena, né? Não é exatamente o indivíduo, nesse sentido do indivisível, de alguém indivisível, entende? Que tem uma identidade própria, é num sentido muito mais desestabilizador. O exercício do pensamento não é de um indivíduo que sabe muito bem quem é e que tem uma essência individual, né, talvez uma alma idêntica a si mesma, criada por Deus ou vinda da natureza, sei lá de onde, e que resiste a tudo que tem a ver com o coletivo, porque ele está no controle da própria existência e ele é um ser absolutamente racional e consciente que pode controlar todos os processos por si mesmo. É num sentido muito mais desestabilizador, sabe? A coisa do pensamento. Mas, sem dúvida, tem a ver. É menos assim a coisa do indivíduo contra o coletivo, mais de um exercício de desestabilização em relação à massificação que sempre já te diz quem você é, o que você deve fazer, como você deve agir, como você deve pensar, tá? Mais nesse sentido, um exercício de romper o fluxo automático da vida cotidiana, um exercício de colocar em questão os valores estabelecidos que sempre já dizem quem você é, o que você deve fazer, como você deve pensar, como você deve agir, qual é o sentido da sua vida. Isso é socialmente estabelecido, em vários sentidos, que a gente pode entrar daqui a pouco. Mas resistir a essa massificação, isso sim, é um exercício de singularização, né, de repensar nossa singularidade, sem dúvida. E aí, nesse sentido, sim, não é que realmente, não é essa coisa do subordinar-se ao coletivo, ela pode ser muito perigosa. Pode ser muito perigosa. E se o coletivo estiver te levando para um caminho potencialmente perigoso? Só porque ele é o coletivo, você tem que estar lá também? É perigoso, sim. Perigoso.
O João Gabriel diz assim: não considera que somos diversos e agimos e somos sempre em relação a algo, mas é isso, né? A coisa da singularidade tem a ver com isso, de reconhecer a rede de relações que nos compõem como uma obra singular, como uma obra de arte singular, uma sinfonia singular composta pelo entrelaçamento de circunstâncias muito diversas que torna cada um de nós absolutamente singular. Cada um de nós é único, irrepetível, irrepetível. Mas você pega irmãos gêmeos que vão compartilhar muitas circunstâncias, assim, vão ter uma mesma família, pelo menos para um observador externo, claro, vão ter uma mesma família, vão ter uma mesma casa, um mesmo bairro, nasceram no mesmo dia, no mesmo tempo, no mesmo lugar, sob o mesmo regime sociopolítico, de repente estudaram na mesma escola, de repente tiveram os mesmos professores. Você vai observar que cada um deles vai ser absolutamente singular, porque a maneira com que cada grupo, cada rede ali de circunstâncias, por mais que eles compartilhem muitas delas, se entrelaçam e se afetam mutuamente e são processados por aquele sistema afetivo que cada um deles é, transforma assim, a trajetória de cada um deles em absolutamente singular. Né? Senão, irmãos gêmeos seriam idênticos, realmente. Né? Seria, tanto faz falar com um ou falar com o outro, porque eles tiveram, né, o mesmo tipo de circunstância. Não, cada um é absolutamente singular, absolutamente singular. Então, eu acho que reconhecer que realmente estamos em relação com muitas coisas, muitas pessoas, muitas instituições, muitas circunstâncias, no sentido da singularidade, é algo que nos leva no sentido da singularidade, me parece. Por isso que eu disse, não é a coisa do indivíduo, né, que sabe quem é e que está restrito à sua individualidade, lutando contra a massa, ou lutando contra a coletividade, ou lutando contra outros indivíduos. É um exercício muito mais desestabilizador, entende? O Hugo diz assim: essa massificação que nos é passada é um sintoma do capitalismo? Não, eu não diria não. Eu diria diferente. Assim, você pode dizer o seguinte: você pode dizer que há um potencial de massificação no sistema capitalista, especialmente a partir do seu desenvolvimento no fim do século XIX e início do século XX, tá? Mas você dizer que a massificação é um sintoma do capitalismo, não. E eu vou explicar agora, é um bom momento para entrar nesse mérito, porque é algo que tem muita força ali no texto da Hannah Arendt, que torna ele desconfortável para muitas pessoas, que torna ele o texto de uma pensadora de fato, tá? Por quê? Ali diante do Eichmann, é claro, quando ela escreve, né, o Eichmann em Jerusalém, aquela série de artigos, ela está, tudo bem, em primeiro lugar, pensando no regime nazista. Mas as reflexões que ela faz, isso é que é a marca da pensadora, não ficam restritas ao regime nazista. Ela não diz assim, que a massificação é um fenômeno do regime nazista. Ela diz não. Vejam, o que sustenta o regime nazista é uma massa de pessoas que abdicou da sua capacidade de pensar nesse sentido que eu falei, né, de interrupção do fluxo automático, de distanciamento, de singularização, se deixaram massificar e se tornaram meros reprodutores de valores, ideias e comportamentos socialmente estabelecidos naquele momento, tá? Isso tornou aquelas pessoas veículos do mal, que é a extrema violência contra grupos inteiros de pessoas. E no regime nazista isso se manifesta de uma determinada maneira, mas ela não está fazendo uma mera análise crítica do regime nazista. Obviamente é uma crítica ao regime nazista, tudo bem, mas ela não está só fazendo uma crítica ao regime nazista, ela está pensando uma lógica de estruturação social, de massificação, na qual os indivíduos abdicam da sua capacidade de pensar, ou as pessoas abdicam da sua capacidade de pensar, se deixam realmente massificar e se tornam potenciais veículos do mal. Diz, o mal não acontece só no regime nazista e não está restrito ao regime nazista, essa possibilidade da extrema violência contra grupos inteiros de pessoas. Ela diz, a cada vez que ocorre esse fenômeno da massificação,
e de muitas pessoas abdicando da sua capacidade de pensar, está aberta novamente, está inaugurado e aberto novamente o terreno fértil para o ressurgimento do mal. Duas questões que marcam muito ela, obviamente pela vida que ela teve, né, como judia perseguida pelo regime nazista, que viveu os horrores do regime nazista, são os seguintes. Duas questões. Primeira, como foi possível? A primeira é assim, como foi possível que um regime tão extremamente autoritário e violento tenha chegado ao poder? Primeiro é isso, como foi possível? Que é um fenômeno, realmente. É um cara que vinha falando, se vocês pegarem discursos do Hitler, né, de antes dele ser chanceler, de antes dele ter sido votado nas eleições, ele concorreu às eleições, né, primeiro presidenciais, antes de se tornar chanceler, e ele ficou em segundo. Ele teve 2 milhões de votos, e vocês pensem em termos de início do século XX na Alemanha, 2 milhões de votos era muita coisa, tanto que ele ficou em segundo nas eleições presidenciais. E os discursos de campanha dele não escondiam nada do que ele pretendia fazer. Ele falava abertamente em termos de intolerância, ele dizia, temos que ser intolerantes, temos que ser racistas, temos que purificar a raça ariana. O que ele fez, ele falou, ele não escondia. Né? Eu tive esse cuidado de ler alguns discursos do Hitler, de antes dele ser, obviamente, já o chanceler, já o Hitler que a gente conhece, e em nenhum momento ele escondia as intenções dele, a intolerância sempre foi uma marca ali do discurso dele. Quando eu digo intolerância, ele usava a palavra intolerância em sentido positivo, dizer, temos que ser intolerantes. Teve 2 milhões de votos. Então isso já dá muito a pensar, e a partir do Eichmann, a Hannah Arendt vai sempre pensar, olha, tem um fenômeno aí que é maior do que um cara mau, digamos assim. É maior do que existir um cara perverso que quer dominar toda uma região. Tem pelo menos 2 milhões de pessoas que estão muito confortáveis, muito satisfeitas, que desejam, né, que querem e desejam aquele sistema. Elas votam e elas sustentam por algum tempo aquele regime. Né, porque ele só consegue dar um golpe de Estado depois porque ele tinha uma massa de apoiadores muito grande. Se qualquer um de nós aqui quiser dar um golpe de Estado amanhã, imagino que a gente teria um sucesso, uma possibilidade muito baixa de sucesso, né? Assim, porque você não basta ser um qualquer e querer dar um golpe de Estado. Você precisa ter uma massa muito grande de apoiadores, tanto entre pessoas importantes e endinheiradas, quanto entre uma boa parte do povo, né? Assim, da região. Senão você não consegue, fatalmente não consegue. Ele conseguiu porque ele tinha muito apoio. E esse apoio todo era de pessoas monstruosas? A Hannah Arendt diz não. São pessoas absolutamente comuns, pessoas que convivem com a gente normalmente, que foram na escola com a gente, que trabalharam com a gente, que são nossos familiares, que a gente encontra nos almoços de domingo. São a gente, às vezes, entende? Mas pessoas absolutamente comuns que abdicaram da capacidade de pensar, se deixaram absorver por um regime de massificação e se tornaram veículos do mal. De repente, ele sustentando um regime tão extremamente autoritário e violento quanto o regime nazista, entende? E a outra questão que ela se coloca sempre é, será possível que um determinado regime tão extremamente autoritário e violento, não exatamente o nazista, mas qualquer um regime desse tipo, possa novamente surgir, possa novamente vir à tona? E como evitar, né, assim, ela sempre se coloca também isso, como evitar que um tal regime tão extremamente autoritário e violento chegue ao poder? Como? Então são esses dois como, né? O como surgiu, como foi possível, e o como evitar que surja novamente, se é que é possível evitar que surja novamente. E a partir dessas questões, se você pega ali o Eichmann em Jerusalém, a condição humana, a vida do espírito, ela vai colocar críticas muito duras, por exemplo, ao regime soviético, que ela vai dizer, aquele regime de burocratização geral, que me parece também ser um regime de massificação, ele acaba ficando sujeito, né, ao perigo do mal. Acaba se tornando um terreno fértil para a emergência do mal, da violência extrema contra grupos inteiros de pessoas. E depois a gente vai saber das informações que talvez ela nem tivesse, mas quando se abre as informações do regime stalinista, você vê milhões de pessoas mortas. E ela traz também a reflexão para os Estados Unidos do tempo dela, vivendo ali a era de ouro do capitalismo dos anos 60, ela diz, se as pessoas, né, se já está determinado que o sentido da vida das pessoas é se tornarem uma pequena engrenagem num grande maquinário
de produção, consumo e lucro, e o sentido da sua vida é só ficar ali trabalhando, trabalhando, lucrando, consumindo, trabalhando, lucrando, consumindo, e isso é tudo que você tem para fazer com a sua vida, há aí também um movimento de massificação capitalista das pessoas. Massificação. E as pessoas se tornam aquilo que ela chama, agressivamente até, né, para os padrões dela, de animal trabalhador. Você deixa de ser humano, você se torna um animal trabalhador, no sentido de que tudo que você faz é trabalhar, produzir, consumir, lucrar, e esse é o único sentido da sua vida. Isso é perigosíssimo. Há aí também, certamente, o perigo da massificação e o perigo do mal, o perigo de emergência do mal. Então, vejam que numa tacada genial, assim, com toda, obviamente, a sensibilidade, o rigor filosófico que ela tem, isso não é ela esbravejando aos quatro ventos, não é isso. São livros muito consistentes, muito bem escritos, com todo o rigor filosófico e crítico que ela tem. Ela consegue, a um só tempo, apontar as bases e criticar fortemente o sistema nazista, óbvio, mas ela consegue também ver bases muito parecidas no sentido de massificação, de perigo de emergência do mal na União Soviética, tal como vinha se desenrolando a União Soviética, e no próprio sistema que vai se tornando cada vez mais hipercapitalista, comandado, obviamente, pelos Estados Unidos, e ela dizendo isso no auge, né, do capitalismo norte-americano, ali, anos 60, eles chamam até hoje isso de anos de ouro, anos dourados, para vocês terem ideia. Então, ela aponta ali, se o sentido da vida humana está reduzido a se tornar um animal trabalhador com uma pequena engrenagem num grande maquinário de produção, consumo e lucro, isso é massificação e isso nos expõe novamente ao perigo do mal. Então, as respostas que ela tem para a segunda pergunta, em geral, são pessimistas. Ela diz, olha, não só pode ocorrer novamente que um mal tão grande chegue ao poder nas sociedades humanas, como estamos caminhamos para isso. O mal está aí, no nosso meio, no sentido de que, uma vez que abdicamos da capacidade de pensar e nos deixamos absorver por um grande maquinário, nos deixando tornar peças de engrenagem de um grande maquinário, o mal está aí. O terreno fértil para o florescimento do mal está dado. E o mal não é o mal que a gente pode sofrer, não. É o mal que a gente pode praticar. Não. Diz que o perigo não é a gente sofrer o mal, não. O perigo é a gente se tornar veículo do mal. Porque fica só reproduzindo os valores cotidianamente estabelecidos, né? Então é assim que ela pensa. Entende a diferença? Não é o capitalismo que causa a massificação e o perigo do mal. Mas o capitalismo é uma das formas em que pode haver massificação e a reemergência do perigo do mal. O Yuri falou uma coisa interessante, né? O filme Jojo Rabbit mostra muito bem essa infantilização ao idealizar essa figura de líder paternal, sem dúvida, né? Ele joga justamente com aquela coisa bem infantil, né? Aí, claro, que ele exagera essa característica infantil para mostrar o quanto ela está presente, de fato, no culto de um líder político que vai satisfazer todas as nossas necessidades e resolver todos os nossos problemas e derrotar todos os nossos inimigos imaginários e tudo mais. É infantil, muito infantil. E o Jojo Rabbit joga muito bem com isso, né? Ao colocar justamente toda a infantilidade do personagem do Adolf Hitler em questão, ele ali como meio que um amigo imaginário da criança. É bom isso, né? Porque o líder, nesse sentido, do líder adorado, amado, que é infalível, perfeito e vai nos satisfazer todas as vontades, é o amigo imaginário da criança. Só que perigosissimamente materializado na realidade concreta em que vários humanos adultos e supostamente racionais, conscientes e plenamente funcionais vivem, sustentam e sofrem com o amigo imaginário da criança, que está ali na nossa realidade cotidiana. Isso é muito doido. Esse é o mérito do Freud ali, né? Expor assim a fantasia que está operando de fato em muitas das nossas crenças cotidianas, inclusive nessa do líder da massa.
A Neuzeli pergunta assim, professor, o alemão em nenhum momento pensou que aquilo era errado? Pois é, Neuzeli, é a questão mais, uma das questões mais difíceis, né? Assim, porque o fato é, o discurso existia e era extremamente autoritário e violento, desde antes das eleições, desde antes do Hitler ser chanceler, ter dado o golpe de Estado, e 2 milhões de pessoas votaram. O mito da dominação mundial judaica existia e as pessoas acreditaram. Então, assim, é claro que algumas pessoas no meio do caminho, pelo que indicam, né, as fontes, foram sacando que tinha alguma coisa errada, que tinha alguma coisa problemática e tal. Mas quando há, né, um exercício de desumanização de pessoas, no sentido, por exemplo, dos judeus, os judeus ali eram pessoas que sofreram um largo processo, inclusive via campanha publicitária, né, de mídias, tanto artísticas quanto de propaganda mesmo, de desumanização. Pessoas que eram, você aprendia desde cedo que eram pessoas menos humanas que você, né? E pessoas desumanizadas se tornam, assim, pessoas matáveis, pessoas dispensáveis, pessoas descartáveis, pessoas que podem sofrer violência impunemente, digamos assim, sem que você sinta algo por elas. Então, nesse processo de massificação, né, que justamente em que as pessoas abdicam da capacidade de pensar e se deixam massificar, e ao mesmo tempo ocorrendo um processo de desumanização de grupos de pessoas dentro daquela sociedade, é uma sociedade que está pronta, né, para o exercício desse mal que a Hannah Arendt fala. Então, essa é uma questão boa, né? O alemão em nenhum momento pensou que aquilo era errado. A Hannah Arendt diz que houve muita colaboração dos alemães, assim, né? Colaboração direta. Né? Pô, o cara não chega sozinho ao poder e não se mantém sozinho no poder. Se as pessoas votam, se as pessoas querem, se as pessoas gostam, se as pessoas praticam nas suas relações cotidianas aqueles mesmos valores, expulsando um judeu do seu estabelecimento, deixando de frequentar o espaço em que tem judeu, denunciando um judeu que está do seu lado na universidade, batendo num judeu na rua porque ele olhou feio para você, sabe? Não fazendo nada para impedir a violência policial contra os judeus, não fazendo nada para impedir os campos de concentração. Tudo isso é colaboração. É colaboração, né? Não pode ser ignorado esse aspecto. E é o que ela faz, ela chama atenção para isso, para a massa de apoiadores, que tem do outro lado de todo líder nefasto, cruel, terrível. Tem que ser pensado. Hugo diz assim, quando temos uma ideologia que nos faz pensar que tal grupo é inferior e deve sofrer, a moral não importa, porque fortalecer o próprio grupo contra a ameaça é o mais importante. É isso. Né? É isso. Você cria a ideia de que tem uma grande ameaça, que um grupo representa uma grande ameaça, se torna perigoso, né? Se torna perigoso. O Pedro quer falar um pouco. Abre aí, Pedro. Fala aí com a gente. Pedro? Ah, pô, tá tendo problemas com o microfone. Se quiser escrever. O Pedro diz uma coisa interessante. A Hannah Arendt aponta no Eichmann em Jerusalém, enquanto ele tenta resolver o microfone ou escrever a próxima coisa que ele vai falar, que várias pessoas foram contrárias ao regime nazista, mas o próprio sistema tinha mecanismos que impediam as pessoas de praticarem o pensamento. Isso é uma coisa, mas ela em nenhum momento retira também a responsabilidade das pessoas que, de fato, não foram mais incisivas na contrariedade. Mas vejam o seguinte, ela em nenhum momento está dizendo que isso é um exercício fácil, tá? Um exercício confortável, um exercício tranquilo. Vamos pensar no caso do Eichmann, ele é um oficial nazista. Estou dizendo que ele não gostaria de participar, tá? Estou usando só hipoteticamente. Ele é um oficial nazista. Se ele diz não às ordens que ele recebeu, tipo, não vou organizar o envio de pessoas para campo de extermínio, não quero manchar minha biografia com esse fato, não. Ele provavelmente seria assassinado. Assim, isso é algo a se pensar. Então, para muitos ali, dizer não, né, resistir
fazer o tal exercício do pensamento, que ela diz, e se recusar a participar, ou se colocar veementemente contra, para muitos ali poderia significar a própria morte. Mas ela acha que, mesmo assim, não dá para tirar a responsabilidade das pessoas, entende? Porque o Eichmann diz, ele usa a coisa de ser uma peça de engrenagem de um grande maquinário maior que ele para se justificar. Ele diz, pô, era só uma engrenagem no maquinário. A Hannah Arendt diz, sim, você era uma engrenagem num grande maquinário, mas porque você se deixou virar uma engrenagem num grande maquinário. E isso é claro que é politicamente perigoso, potencialmente perigosíssimo, mas não tira, em nenhum momento ela tira a responsabilidade das pessoas, porque ela acredita que cada um tem ali a capacidade de pensar, né? Opa, fala aí, Pedro. Opa, tá dando pra ouvir direito? Direitinho? O que eu acho interessante no livro é porque em momento nenhum ela tenta culpabilizar ou não o Eichmann, ou não questão de culpabilizar, mas o que está em questão não é a culpa dessas pessoas, mas sim como que o mal acontece. E ela cita alguns mecanismos do próprio regime nazista que dificultavam essa percepção do mal que estava acontecendo. No caso, as próprias instituições tinham modos de vigiar as instituições. Então, no caso, você não tinha uma polícia, você tinha várias polícias, e cada polícia era responsável por vigiar a outra polícia. Se você for pensar o quanto é importante para o exercício do pensamento, você poder conversar com outra pessoa. Isso daí era praticamente proibido. Você não podia ser contrário ao regime. Você não podia falar isso. Então, assim, você teve inúmeros casos de pessoas que se posicionaram contra o regime, por mais que o regime tentasse apagar isso. Você teve as mães de crianças judias que desmatriculavam seus filhos da escola quando começaram a expulsar os professores judeus. Não mães de crianças judias, não, mães de crianças alemãs. Você teve aquele Sargento Schmidt, que é até a parte que eu mais achei emocionante do livro, era o sargento que ajudava os judeus a escaparem, a conseguir passaporte falso, e ela fala como que mesmo com todos os esforços do regime para apagar isso e mostrar que era inútil um esforço, porque tem isso também, não era só uma questão de se você pode se rebelar ou não, mas aquele seu esforço e aquele seu sacrifício, o regime tentava mostrar para você que seria inútil, que aquilo ia ser apagado, que não ia valer de nada. Então se tornava mais difícil ainda ser contrário. E ela cita o caso desse soldado que ajudava os judeus e fala que mostra o quanto é difícil de apagar algo da história. Que tem gente demais e que sempre vai sobrar alguém para contar o que aconteceu. Então, assim, a questão é que hoje, pra gente, é fácil ser contrário ao nazismo. É muito fácil. Mas para um alemão, dentro da Alemanha, dentro do regime, é muito mais difícil. Da mesma forma que tem inúmeras atrocidades que acontecem diariamente hoje em dia, que também é de que pode ser que daqui a um tempo a gente olhe, caraca, o brasileiro ou as pessoas que viviam naquela época não eram contrárias a isso não, que nem, sei lá, tu pensa o que tá para acontecer com o clima no planeta e tudo mais. Imagina as pessoas daqui a 40 anos, mas tipo, caraca, não teve ninguém pra chegar e mostrar que isso é errado. Não teve ninguém pra bater no Ricardo Salles, não, sei lá, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho interessante eu ainda não terminei de ler o livro, eu tô no último capítulo, mas eu peguei pra ler durante a pandemia e, poxa, foi um dos livros mais incríveis que eu já li. Enfim, era isso só. Pedro, é muito bom, né, essa sua fala, mas acho que tem alguns elementos que vão no sentido do que eu estava falando, porque assim, justamente porque tem gente que sim foi contra, disse não, fez coisas, ela jamais tira a culpa das pessoas que não disseram não, ou que pior, colaboraram ativamente com o regime. Um outro caso que é importante pensar é que, assim, uma vez que o regime está instaurado, plenamente instaurado,
com todo o maquinário repressivo a seu favor, obviamente, se torna assim, muito mais difícil, né, resistir e dizer não. Embora existissem pessoas ainda resistindo, dizendo não e pagando com suas vidas por isso, tá? Por isso que dizer assim que não era possível fazer nada, eu sei que não foi o que você disse, pelo contrário, você disse que existiam muitas pessoas resistindo sim, fazendo coisas contra o regime. Quando se diz que não era possível fazer nada, você está justamente apagando a memória dessas pessoas que sim, fizeram coisas, foram contra e muitas vezes pagaram com a sua própria vida. Então ela diz que sempre é possível fazer alguma coisa, por mais difícil que seja, por mais terrível que seja. A outra reflexão importante é, existe um momento anterior, né? Que tipo de valores estão sendo cultivados pelas pessoas antes do regime se tornar plenamente estabelecido no poder, para que esse regime tenha chegado ao poder e para que ele tenha se estabelecido no poder? Né? Nesse momento anterior, provavelmente era muito mais fácil dizer não, não votar no Hitler, não reproduzir preconceito cotidiano contra um judeu ou contra uma pessoa que está do seu lado e que não compactua com as ideias do regime, né? Era muito mais fácil, mas a coisa deixou-se a coisa ganhar corpo, crescer. E a outra é que, como ela está tratando também de uma questão de direito internacional, ela diz que a responsabilidade, tudo bem, é de todo mundo, mas que essas pessoas têm que ser culpadas sim individualmente. Inclusive, ela não é a favor de que o Eichmann, por exemplo, não seja condenado, ela é a favor que o Eichmann seja condenado. Por mais que ela faça essa avaliação, né, de que ele é uma pessoa absolutamente comum, que abdicou de sua capacidade de pensar, ele é culpado individualmente por aquilo que ele praticou dentro do regime, assim como é condenado, né, à morte pelo tribunal de Jerusalém. Tá? Então, ela, ao mesmo tempo que eu super concordo com você no seguinte, eu acho que ela está pensando em algo maior, como eu falei, a coisa da massificação, da abdicar da capacidade de pensar, algo que inclusive não fica restrito ao regime nazista, se a gente pensar, é uma lógica que a gente pode pensar em vários outros regimes, com várias outras bandeiras, com várias outras formas de implementação e várias outras formas de massificação, né? Tanto atuais quanto que podem surgir no futuro, diferentes, mas é preciso estar atento a esse fator, a esse tipo de lógica que ela descreve. Né? Mas, mesmo assim, ela não abre mão de fazer uma responsabilização coletiva dos envolvidos e de uma culpabilização individual daqueles que realmente praticaram atos dignos de um julgamento, por exemplo, por crimes contra a humanidade. Né? É nesse sentido que o Rafael diz, né? Difere a culpabilidade e responsabilidade, se não me engano. Por isso, ela está pensando ali em direito internacional, uma coisa que está surgindo justamente nessa época em que há uma responsabilidade coletiva para ela. Né? Existem pessoas que realmente reproduziram aqueles valores desde antes do regime chegar no poder e até depois. E existe a culpa individual de um Eichmann e de um cara que cometeu, né, crimes contra a humanidade, que tem que ser ali julgado, sim, tem que ser condenado, sim. Embora ela critique em alguns momentos até o julgamento, né, que ela diz que é uma farsa, porque ele já está condenado desde o início, que as pessoas submetem ele àquele negócio de ficar perguntando coisas e filmando e não sei o que, e gravando, quando na verdade já está decidido que ele é condenado. De repente não precisava daquele tudo, já parte para a condenação de cara. E ela faz críticas pesadas, né, porque ela não fala só dos alemães, ela fala até dos judeus. Fala de certos judeus que colaboraram com o regime no início, que fizeram acordos para salvar o seu bairro, lideranças judias que fizeram acordos para salvar o seu bairro em detrimento de outros. Isso pega muito mal, né? Assim, entre os amigos dela mesmo, que eram judeus, e entre o público, assim, os mobilizadores da opinião pública que fossem judeus, pegou muito mal para ela, mas ela bancou as reflexões dela. Ela, como judia também, podia se colocar nesse lugar e bancou a fala dela, entendeu? Disse assim, mas teve sim, teve lideranças judias que se omitiram, teve lideranças judias que colaboraram, né? Depois acabaram sofrendo as consequências, mas começaram colaborando. E ela expõe isso, né? Assim. Mas é muito difícil. Acho que outro elemento da sua fala, que eu já tinha comentado, que vale a pena ressaltar, é o quanto é difícil, né, assim, dizer não e resistir a um movimento de massificação como esse. Porque nós temos os nossos também, né? Se a gente pensar no tanto de violência
explícita contra grupos inteiros de pessoas que são praticadas no nosso Brasil contemporâneo, o que a gente está fazendo?